Amém, queridos? Vamos lá? Você está em Bom Retiro, uma igreja que existe para abençoar a sua vida. O nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E hoje eu quero ministrar a campanha dos 300. Estamos aqui muito animados, estamos fortalecidos em fé, estamos sendo desafiados a viver um tempo novo aqui em Bom Retiro. Além dos limites. É disso que você precisa, é dessa palavra que você precisa para avançar além daquilo que você é, além daquilo que você crê, além daquilo que você acha que pode chegar, além daquilo que você acredita que é a fronteira das suas alegrias. Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus. Nós que já Te entregamos nossas vidas, nossos louvores, nossas ofertas, nós entregamos ao Senhor o nosso coração, agora também entregamos tudo que temos para ouvir Sua voz. O Senhor tem falado nesses tempos, através do Espírito Santo do Teu Filho Jesus. Continua falando com a Tua igreja, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: não há limites para Deus. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Nós dizemos para Deus aquilo que Deus não pode fazer com a nossa vida. Nós dizemos para Deus aquilo que Deus não pode realizar através de nós. Nós somos aqueles que limitamos a ação de Deus, porque nós colocamos entre o poder de Deus e aquilo que nós somos, uma barreira que diz que Deus não pode fazer. Encaixotamos Deus dentro de uma realidade em que Deus não pode ser sufocado, em que Deus não pode ser aprisionado. A história aqui é muito simples. O povo de Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Não é que ele tropeçou um dia, não é que ele tropeçou 2 dias. O povo de Israel resolveu abandonar o Senhor. Eles tinham construído para si ídolos. E naquele tempo, naquela região, era muito comum, dentro daquela cultura, eles adoraram uma estátua de um deus chamado Baal. É daí que vem o nome Baal-zebub, ou Beelzebu. Tradução: príncipe das moscas, aquele que habita no esgoto, aquele que vive na sujeira. É daí que também vem a ideia do espírito imundo. Esse povo de Deus toma para si ídolos de Baal e abandonam a Deus. Deus, Ele não foge da gente. Deus, Ele não abandona a gente. Nós é que abandonamos o Senhor. Nós damos todo tipo de desculpas para viver idolatrias e confiar nas coisas, confiar em sentimentos, confiar em realidades inanimadas. Quando a gente fala sobre um país que vive na fé, no animismo, o que é o animismo? É você botar poder onde não tem poder. Poder no óleo sagrado. Pastor vai para Israel, traz um óleo lá, um óleo bento, uma água benta, a água do Jordão. Pastor, vamos colocar aqui, a gente brinca, o churrasco fala do Vale do Sal Grosso, vamos botar um vale aqui cheio de sal grosso para a gente passar com o pé e descarregar assim, um mal olhado. Pastor, morro de medo assim, de gente invejosa. Você começa a colocar poder naquilo que não tem ânimo. É apenas uma escultura, é apenas uma estátua. Em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4, Deus diz: olha, não tente me comparar, eu sou incomparável. Não faça para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem daquilo que é semelhante do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. O nosso Deus, Ele não pode ser descrito. O nome do nosso Deus, Ele é impronunciável. O nome do nosso Deus, o Hashem, o Senhor, o Deus, o Yeshua HaMashiach, são nomes que não conseguem definir Deus. É por isso que, à medida com que o povo de Israel vai vendo os milagres de Deus, vai dando nomes que formam o caráter de Deus. Deus vence uma batalha impossível. Eles falam: esse aqui é o Jeová Nissi. Deus, Ele responde abrindo um buraco, uma fonte de água doce no meio do deserto, e diz: esse aqui é o El Shammah, o Deus que está perto, o Deus que me vê. Deus me dá a vitória e fala: esse aqui
é o Deus Todo-Poderoso. Esse aqui é o Deus que me cura, é o Elohim Rafá. Deus, ele não pode ser colocado dentro de uma fé e dizer assim, não, esse Deus só opera aqui. Em João 3, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, você não consegue segurar, você não consegue manter o Espírito de Deus em lugar nenhum. Ele é um vento, ele é um sopro. Ele caminha, ele passa, e onde ele passa, ele traz o avivamento. O povo de Israel havia abandonado o Senhor. E aqui um anjo de Deus aparece para esse homem chamado Gideão. E Gideão está dizendo para Deus, Deus, o Senhor se confundiu. O Senhor escolheu a pessoa errada. Como que eu, menor, o menos inteligente, o menos capaz, o mais fracote, como que o Senhor está me escolhendo? Eu sou menor das tribos, eu sou menor da minha tribo, e minha tribo é menor dos clãs de Manassés. Você sabe o que é Manassés? É o caçula dos caçulas. Ele não só é filho de José, o 11º, como ele é o caçula de José. É aquele que está na última hierarquia da chamada, como existe uma escada entre o rei e aquele que vai assumir o trono, ele é o último da linhagem capaz de assumir uma posição de rei na falta do rei. Ele está dizendo, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada, e Deus está dizendo, ó, não existe limites para Deus. Não existe nenhum lugar onde a esperança não seja ilimitada. Toda a terra que você está vendo, Deus diz isso para um homem que saiu do Iraque, de Ur dos Caldeus, e fala assim, pode caminhar pela terra. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. O que é difícil Deus fazer? Há alguma coisa impossível, Senhor? E então Deus fala assim, Abraão, só para você entender, eu vou fazer você entender aqui. Vai para o litoral da praia, lá de Matinhos de Caiobá, de Florianópolis. Vai para o litoral de Cabo Frio, do Recife, de Fortaleza, de Natal, da Bahia. Tenta contar o pó da terra. A tua descendência vai ser tão numerosa como o pó da terra. Não há limite para mim. Ele está falando isso para um homem que tem 75 anos aqui e não tem filhos. Deus está dizendo que não há limites quando você tem esperança. Deus, ele diz que existe uma fé que ela é ilimitada. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. O nome da torre era Babel, na Babilônia. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Existe possibilidade quando há unidade. Existe todo tipo de esperança quando a gente anda junto, quando a gente pensa junto. Casas divididas não subsistem. Marido e mulher caminhando em direções opostas, isso vai fragmentar, isso vai quebrar, isso vai ser destruído. Uma casa, um reino dividido, todo reino dividido enfraquece. Quando nós olhamos a história do Império Romano, você vai ver que ele era subdividido em províncias. Províncias romanas, províncias senatoriais, e cresce tanto, que daqui a pouco, os governadores das províncias, um deles era do tempo de Jesus, o nome dele era Pôncio Pilatos, você já ouviu falar dele? As províncias acabam ficando tão grandes, as empresas ficam tão grandes, que elas quebram, elas dividem, dentro de uma sai outra. Mas quando nós somos uma só linguagem, nada é impossível. Nada será impossível. Quando a gente vive numa mesma fé, não existe limite para Deus, para o perdão. Pedro está dizendo para Jesus, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deixarei de perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7.
E aqui Jesus está dizendo o seguinte: se você não perdoar, você vai continuar preso. O perdão não libera o infrator. O perdão não libera o agressor. O perdão libera você. Jesus constrói uma parábola, logo aqui em Mateus capítulo 18, e ele fala do credor incompassivo. Aquele homem que não perdoa, vai para dentro da jaula para ser atormentado. Ou você perdoa, ou o prisioneiro será você. É isso que Jesus está dizendo. Não existe limite para o perdão. Mas pastor, ele joga a minha autoestima no lixo, ele me trata mal. Ele não diz para você viver perto, ele está dizendo para você perdoar. Perdoa e sai de perto. Porque tem gente doente que vai querer te machucar a vida inteira. Tem gente que está perto de você, o narcisista, a alegria dele é ver você infeliz. Ele é inteligente, ele sabe aonde vai te machucar, ele sabe aonde vai te ferir, ele conhece um defeito, ele conhece uma fraqueza, ele conhece um tendão de Aquiles, e ele vai ficar te castigando até o fim. E essas pessoas pegam a vida da gente e jogam a vida da gente no ralo. Perdoa e sai de perto. Pastor, eu perdoei, não quero andar perto não. Semana passada, contamos a história, lemos aqui biblicamente, Esaú e Jacó, eles se perdoam, e cada um vai para um lado. Não existe limite para o perdão, não existe limite das orações. Jabes é um homem muito interessante. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Esse texto está em 2 Crônicas capítulo 5, não está aqui. Olha a oração do cara: me abençoa, me dá mais trabalho. Aumentar a terra, gente, não é para ele ser latifundiário não. Quero ser dono de terra. Significa que ele vai trabalhar no agronegócio, mas a mão dele vai ficar cheia de calo. Me abençoa, multiplica o restaurante que eu sou dono, multiplica a padaria que eu sou dono, multiplica o consultório que eu sou dono, multiplica as academias de judô que eu sou dono, multiplica. Ele pede a bênção de Deus. Se você conta com a bênção de Deus, você conta com a multiplicação de Deus. Multiplica, aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Não quero sofrer, não quero ser atacado, não quero ser processado, não quero ser atingido, não quero que ninguém fale de mim mal, eu não quero dores. E Deus dá para ele. Deus dá para ele bênção, Deus dá para ele trabalho, Deus dá para ele prosperidade, e Deus tira ele, livra ele de qualquer sofrimento. Já fez uma oração assim? Jabes fez, e Deus deu. Sabe por quê? Porque não existe limites para Deus operar em qualquer tipo de oração. Sabe por que a gente não pede isso? Porque o povo de Deus é covarde. O povo de Deus fala assim: eu não vou nem pedir isso para Deus, Deus já me dá tanta coisa, Deus é tão favorável a mim. Então você coloca Deus como se fosse um Deus que se cansa. Não, Deus já me deu uma formatura, Deus já me deu um carro, Deus já me deu uma casa, Deus já me deu um casamento, Deus já me deu um filho, me deu um neto. Não, Deus, tá bom, eu ganho mais do que mereço. Esse é o tipo da oração do orgulhoso: estou melhor do que mereço. Esse é o tipo da oração de quem vai viver uma vida sem abundância espiritual, sem generosidade da parte de Deus, porque você está dizendo para Deus que Deus não vai te dar, que Deus é mesquinho, que Ele é pequenininho, que Ele não é generoso. Você está dizendo que Deus não pode ser exuberante em tudo na sua vida. Escute, o nosso Deus é sem limites. O nosso Deus não fica limitado. Pede e te darei, busque e encontrará, batei e a porta se abrirá. O que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Pede-me e te darei as nações por herança. Salmo 2, Deus ele abre para você a possibilidade de você crer em qualquer coisa, não há limite. Aqui ele vai dizer que não existe limite para a vitória. O Senhor disse a Gideão: eu quero trazer vocês de novo para dentro do trilho que a gente estava ministrando. Seu exército está grande demais,
Apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Aqui o exército estava preparado com 32 mil homens, e eles iriam enfrentar um outro exército midianita de 48 mil homens. E Deus diz assim: você tem gente demais. Vai parecer que você usou uma estratégia militar, atacou pelos flancos, usou a reserva de guerra, mandou a artilharia enfraquecer as linhas de defesa, usou existe um tipo de falange que chama falange oblíqua. Quem usava era Alexandre o Grande. Vocês podem ter uma vitória e falar assim: foi a gente. Vocês têm muita gente. Você que faz 18 anos, no ano que você completa 18 anos, você se alista para o serviço militar inicial obrigatório, é lei. Aí chega lá, o rapaz da junta de alistamento fala assim: ó, você não vai servir. Excesso de contingente. E é isso que acontece aqui. Mande embora para casa. Ele já tinha peneirado, ele já tinha filtrado o exército. O exército de 32 mil homens, ele pergunta assim: quem tem medo? 22 homens ficaram com medo. Ele falou assim: pode ir embora. E aí sobra aqueles 10 mil, e Deus olha para Gideão e fala assim: tem muita gente aqui, leva todo mundo para beber água da fonte de Gideão. Fica na descida da estrada de Nazaré. Eu estive lá com Helena, com Darcy, com Altair, com Dilson, com alguns irmãos, e ali a gente vai para beber da fonte de Gideão. Estava um calor, estava com vontade de mergulhar ali, é um balneário, e ali, alguns soldados, 300 soldados, se abaixam, pegam da água com a mão, e bebem lambendo como cão. E tem outros, 9.700, que se ajoelham, colocam a mão na borda, colocam a mão na linha da água e bebem a água. Ele falou assim: sabe aqueles 300 que lamberam como cães? Separa aqueles 300, porque aqueles 300 é que vão te dar vitória. Não existe limites para a vitória. Na semana passada, nós ministramos a respeito de um jovem, filho de um rei, um príncipe chamado Jonatas. E ele vai dizer ao seu escudeiro assim, em 1 Samuel capítulo 14, para o Senhor tanto faz vencer com um ou vencer com muitos, porque do Senhor é a vitória. E aquele jovem soldado, príncipe, desbarata um pelotão de inimigos filisteus, para dizer: o Senhor é Deus. Para Deus tanto faz. Um com Deus é a maioria, 2 com Deus é covardia. É por isso que a Bíblia diz e convida a gente: quando 2 ou 3 reunirem em meu nome, eu estarei. E o que você ligar na terra vai influenciar, vai afetar o mundo espiritual. Ore, é isso que ele está falando. Aqui nós voltamos um passo atrás para entender da onde que vem o medo, da onde que vem o desencorajamento. Juízes 6, um capítulo antes, sempre que os israelitas faziam plantio, sempre, eu sempre me dou mal, eu sempre quebro a cara, eu sempre me machuco, eu sempre saio perdendo, eu sempre sou roubado, eu sempre perco. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiam quando a terra estava devastada.
Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro, socorro, Senhor. Eles pediram socorro ao Senhor. Eles já não tinham mais o que fazer. A palavra sempre aqui vai mostrar que foram 7 anos seguidos de perda. Foram 7 anos em que Israel foi sendo pilhado, foi sendo roubado, foi sendo tirado, foi sendo enfraquecido, foi sendo devastado. Eles viam e pareciam gafanhotos. Eles tomavam tudo, e essa expressão gafanhoto é o símbolo daquilo que eles faziam. Uma nuvem de gafanhotos é uma praga. Uma das pragas do Apocalipse é um gafanhoto. Uma das pragas que foram sobre o Egito é gafanhoto. Um gafanhoto, as nuvens de gafanhoto, com milhões de gafanhotos, decolam lá da África, atravessam todo o Oceano Atlântico e chegam nas lavouras do Brasil e comem tudo, e devoram tudo. É isso que está acontecendo com Israel. Por que que Gideão está confuso? Por que que Gideão tem medo? Por que que Gideão duvida? Ele falou, eu sou o menor das tribos, minha tribo é menor, é Manassés, e o meu clã é menor, eu sou o menor de todos. Ele está ali dizendo assim, você quer convidar o humilhado para vencer? Essa é a história desse tempo que Israel está vivendo. É um tempo de saque. Sabe quando você tenta tudo na sua vida? Falou, pastor, sempre que eu penso que eu vou vencer, sempre que eu penso que vai dar certo, sempre que eu penso que vai ser feliz, agora eu vou conseguir. Vem alguém e tira a minha alegria, vem alguém e rouba a minha alegria, tem alguém e deixa a minha vida arrasada, tem alguém que me dá esperança, pastor, e a minha vida, ela fica amassada, eu viro lixo de novo, eu sou descartado. É isso que está acontecendo. Esses povos não só tiravam aquilo que eles podiam comer, mas tiravam também aquilo que eles podiam semear, roubavam o futuro. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Essa palavra, esse texto de Deuteronômio 28, ele vem junto com mais alguns capítulos, 26, 27, 28, 29 e 30 de Deuteronômio. São os capítulos onde Deus ensina a diferença entre a bênção e a maldição. Ele vai dizer, se você ouvir a voz do Senhor para obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Mas se você desobedecer, essas maldições te perseguirão e te alcançarão. Eu tenho ensinado a igreja que maldição você não encontra com ela, ela te pega pelas costas. A maldição te encontra, mas, Provérbios 26, 2, a Bíblia diz que como o passarinho voar, como a andorinha vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Então vou dizer algo para você, não é azar. Já tentou pegar um passarinho, uma andorinha, um pardal? Você está aqui e o pardal está ali, você fala assim, vou pegar. Aí você sai correndo, você tenta pegar o pardal, ó. Eles voaça veloz, é assim que a Bíblia diz em Provérbios 26, 2. Como a andorinha ao voar, o passarinho vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Um ciclo de derrotas que se repete na vida de alguém, não é azar. É uma construção de desobediências sistemáticas, de rebeliões sistemáticas, aonde você ignora a palavra eterna, diz, eu não vou fazer. Eu acho que a Bíblia está errada. Então ele começa a fazer a vida do jeito dele, e a vida dele começa a ter um nó, ele começa a tropeçar, ele começa a cair, ele começa a escorregar, e fala, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que aqui as sementes de Israel estão sendo destruídas. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a semente mais cara que você tem? Hoje de manhã, eu apresentei ao Senhor a filha, um bebezinho lindo, filho de um casal da igreja. Aquele homem
Papai colocou uma semente no ventre daquela mamãe. Salmo 127 diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Os filhos são a bênção. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz: os filhos são como flechas na mão de um soldado guerreiro. Feliz o homem que se enche deles, porque diante do tribunal, ele não vai ser derrotado. Os filhos são uma arma que Deus dá para a gente, num pacote de presente. A semente é aquilo que fica para a gente. A semente é aquilo que fica depois da gente. A semente vai produzir um fruto daquilo que a gente trabalhar. Não existe nada mais precioso do que os nossos filhos, do que a geração que vem depois de nós. Não existe nada que você não faça pelo teu filho. Teu filho pode fazer a maior bobagem, ele vai continuar sendo seu filho. Você vai ficar zangado com ele. Você fala: onde você meteu a cabeça, menino? Mas você jamais vai abandonar o seu filho. Isaías capítulo 59 diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que deu à luz? Não pode. Os filhos são a semente que a gente tem, e essas sementes estão sendo destruídas, porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Quero que vocês vejam comigo esse vídeo aqui. Essa tartaruga, ela chega mais ou menos 11 da noite, ela cava um buraco e deixa os filhotinhos, aí são ovos. E aqui, enquanto os nossos filhos estão no Talmidim, estão dentro da nossa fé, eles não se desviam. Eles estão perto da gente, eles estão seguindo a direção que a gente está segurando. Aqui, quantos nossos filhos, as tartaruguinhas pequenininhas, caminham do nosso lado, caminham do lado dos tios, do Talmidim, eles estão protegidos, e não existem predadores que podem alcançar. Sabe por quê? Os nossos filhos estão protegidos na minha mão, eu pego no colo, eu dou beijo: vem com o papai, vem com o vovô cuida de você. Você protege com um escudo, com uma fortaleza, você alimenta. Olha que lindinho. São os nossos filhos. Lá no Talmidim eles começam a andar no rasinho, onde os predadores não são tão violentos. Eles estão de olho, mas aí eles ficam jovens, adolescentes. Pai, encontrei um gatinho. E ele começa a se deitar com gente que não é gente dele, em julgo desigual. E aí, assim que ele chega na igreja, assim que ele chega no up, assim que ele chega no raia, e assim que ele chega no jump, todo sujo. Olha o que tem dentro dele. Quando ele chega na igreja, vamos limpar ele. Nós estamos perdendo nossos filhos no 2º grau. Olha o que tem agarrado na carapaça dessa tartaruga. Tem outro ser. Um outro ser está possuindo, está roubando, está tirando a energia dele, está tirando a vida dele. Os nossos filhos estão indo para um lugar onde eles estão aprendendo a errar fora de casa. Os nossos filhos estão aprendendo o engano, o espírito do erro fora de casa. Nós estamos perdendo, e o teu filho se encontra com gente: ai, que caranguejinho bonitinho, pastor. É um predador. Ele vai desviar os nossos filhos para fora do caminho, vai levar embora. Pastor, o que aconteceu com meu filho? Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Pastor, o que aconteceu com a minha filha? Nós não estamos perdendo nossos filhos na faculdade. Isso aí é faculdade. Isso aí é faculdade. Os tubarões tentando devorar, isso é faculdade. Nossos filhos vão saber onde? Eles vão para o alto mar, enfrentar essas feras aí, ó, ser devorados. O tubarão tentando de todo. Se a carapaça não for firme, não fosse firme, esse tubarão aí devoraria essa tartaruga. Essa história está se cumprindo, sabe aonde? Dentro da igreja. Essa história está se cumprindo. Isso aí, gente, é a vida da nossa semente.
sábado passado, fui convidado com o irmão para assistir um jogo de futebol. Aqui, eu fui. R$ 45. A gente foi para o estádio. Pensa num estádio desconfortável. Tinha cadeira não, gente. Sentamos no chão. O povo em volta da gente, só tinha vaga assim perto de uma torcida. Eu e meu irmão crente, durante os 90 minutos de jogo, ficamos cheirando o fumo daquela erva, porque todo mundo estava usando droga. Eu falei, doutor, se acontecer alguma coisa comigo, você sabe onde é que eu moro. Só que eram crianças. Tinha um casal na minha frente, eles deviam ter 15 anos. Eles fumaram aquela droga o jogo inteiro. São filhos de... Eu sou crente, estava no estádio. Os nossos jovens enchem um estádio de 30 mil lugares. Encheram. Um jogo ruim. Está pensando que é um time da primeira divisão? Não é não, querido. Está pensando que é time da segunda divisão? Não é não. Um time ruim. Jogando contra um time muito ruim. Num campo desconfortável. A pipoca. 30 pratas. 30 pratas, um pacote de pipoca. Pipoca velha. Pipoca fria. Pipoca mole, zero crocância. E a Coca-Cola sem gás e quente. Pensa num programa de índio. Os jovens cantando, os jovens gritando, os jovens naquele jogo ruim. A gente está perdendo os nossos jovens. Os midianitas estão roubando nossa semente. E a gente precisa reagir. Nós precisamos fazer como Gideão. A gente precisa reagir. Quando a gente fala sobre roubo, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Não fica pensando que vai parar. Quando crescer, melhora. Toda a ceia do Senhor aqui, todas elas. Eu chamo o papai, senta com seu filho, entrega a ceia para o seu filho. Você que é assembleano, batista, metodista, presbiteriano, congregacional, você pode achar isso um escândalo. Ai, pastor, vai servir ceia, mas ele nem foi batizado. Eu falei, tá bom. Então eu vou esperar essa criança crescer, virar um adolescente, se perder, se desviar, para se arrepender, para passar pelas águas, para ir celebrar a ceia. Eu vou ensinar agora. O judeu, e eu vi isso num Shabat, as crianças celebrando a Páscoa do Senhor, e o rabino falava para eles, isso aqui, vocês têm que aprender desde pequeno. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Aí a gente fica colocando um monte de regra religiosa, que a Bíblia não proíbe, e a gente fica expulsando nossos filhos da igreja. E aí a gente faz ceia do Senhor, tem um monte de crente velho, que diz assim, não vou celebrar a ceia porque eu estou em pecado. Querido, a ceia, você não entendeu. A ceia é para pecador. Aqui não tem anjo, aqui tem gente. Aqui tem um monte de seres humanos. E se você acha que você é melhor que alguém, você está em pecado, hein? Chama-se pecado do orgulho. Porque Deus colocou todo mundo debaixo do mesmo pecado, para oferecer salvação para todos os pecadores, através de seu Filho Jesus. Se a gente não cuidar, se a gente não receber essa palavra de esperança, Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Ele não era covarde não, ele era muito esperto. Ele tinha um valor, ele tinha sementes. O que ele faz com a semente? Ele esconde a semente. Era tempo de colheita de trigo, ele vai debulhar o trigo aonde? Aonde estava a prensa de uvas. Qual era o último lugar que os ladrões midianitas poderiam ir? Lá onde ele estava guardando
lá onde havia prensa de uvas. A igreja é o lugar onde seus filhos estão protegidos. Nós estamos fazendo um esforço aqui tremendo. Nós trouxemos um pastor só para cuidar das gerações, para conectar o Talmidim nos pré-adolescentes, os pré-adolescentes aos adolescentes, adolescentes aos jovens. Nós estamos fazendo de propósito essas pontes, para quê? Para que teu filho não se sinta fora do ambiente de idade dele. Nós vamos começar, a partir de quinta-feira, a igreja vai saber disso, a diretoria, as chamadas estruturas de casais, dentro das estruturas de idade. Eu tenho 34 anos de casado. O menino que casou ontem, ele não quer andar comigo. Ele quer andar com gente que está vivendo a experiência dele. É criança vomitando, é o outro pegando sorvete e manchando a parede, pintando a parede nova, que você gastou uma fortuna. É lavável, aí você descobre que não é lavável a tinta. Filho reprovado, filho tacando o braço, brigando, mordendo o outro no colégio, é uma outra história. Quando a gente fala que a esperança, é porque esse homem aqui, ele estava com medo, porque ele estava no lugar errado, e aqui a culpa vai para Deus. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. É ruim, foi o marido que você me deu, foi a esposa que você me deu. Foi a vida que Deus me deu. E aí nós jogamos no colo de Deus uma responsabilidade que é nossa. Deus quis assim. Ou então, a que eu mais detesto, Deus sabe de todas as coisas. Pensa num pastor que não gosta disso. Tipo assim, larguei os betes. Deus sabe. Não, querido. Gideão, você vai ter que participar. Gideão, você vai ter que lutar. Vocês não têm um pastor covarde. Não tem. E a gente não vai se acovardar diante daquilo que está acontecendo com as gerações que vêm depois de nós. Deus não abandonou Israel. Foi Israel que abandonou o Senhor. A ausência da resposta de Deus acontece quando nós nos associamos com o mundo e nos separamos de Deus. Tem um monte de coisa que o dinheiro pode comprar, querido. A bênção de Deus ele não compra. Venha a mim, todo mundo que tem sede. Não é assim que termina o livro do Apocalipse? Quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Existe algo no mundo espiritual que tem um valor, que aquilo que é natural não pode comprar. Deus, ele é cumpridor de promessas. Em Êxodo 4, Deus chama Moisés falou assim, não, só se enganou. Eu sou pesado de língua, eu não sei falar nem de hoje, nem de ontem. E Deus falou, vem cá, disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem que deu a boca para a gente? Quem te deu essa tua boca aí, meu irmão? Foi Deus. Quem fez o surdo? Os surdos. Quem fez? Foi Deus que fez. Quem fez o mudo, ou que concede vista, ou torna cego, não sou eu, Senhor. O Senhor, agora, pois vai, estarei com você ensinando o que dizer. Deus cumpre as promessas. Pastor, eu estou sozinho. Deus vai usar você sozinho. Deus, ele é garantidor. Certamente estarei com você, diz o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor que fala comigo. Por favor, não vá embora, até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Quando Deus recebe a oferta, eu tenho ensinado isso, isso é um sinal de que tua vida também está agradável diante do Senhor. Você repara que Pedro entregou a oferta e Deus recebeu. Ananias e Safira, Deus não recebeu. Moisés entregou a oferta e Deus recebeu. Coré, Datã e Abirão, Deus não recebeu a oferta. Abel entregou a oferta e Deus recebeu. A oferta de Caim ele não recebeu. A oferta recebida por Deus é o sinal da aprovação de Deus.
Se você parar no primeiro livro de Reis, capítulo 18, você vai ver uma luta entre os profetas de Baal e Elias. Elias está sozinho. Os dois oferecem uma oferta. Um faz um altar, o outro faz outro altar. Deus recebe a oferta de Elias, vem fogo do céu, queima aquele lugar, queima aquela oferta. A oferta dos profetas de Baal, não. Aqui ele está dizendo: Senhor, se o Senhor me aceita, espera um pouquinho. Ele vai pegar o que ele tem de mais precioso em casa, e ele entrega de oferta ao Senhor, e ele sabe, Deus está comigo, e a partir de agora o medo vai embora. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você vai enfrentar esse exército de 48 mil, com 300 homens, que beberam água, como se lambessem água e fossem cães. Não tenha medo, Deus vai cuidar. Gideão fez como o Senhor lhe ordenara. E aqui, gente, tem uma chave, a chave da obediência. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levanta-se. O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, igreja, disse ele: quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Eu tenho dito aqui para os pastores, para as pastoras, que nós temos que ser exemplares. Eu nunca peço para você orar mais do que eu oro. Eu nunca te levo para jejuar mais do que eu já jejuo. Eu nunca clamo aqui para a gente fazer uma leitura de 100 dias da Bíblia sem participar dela. Eu nunca chamo você para o altar sem antes eu estar no altar. Eu tenho falado aqui em todos os cultos. Toda vez que eu sou desafiado pelo Senhor, e eu estou sendo desafiado pelo Senhor, a primeira oferta que cai no altar é a minha. Pode procurar o tesoureiro. Eu tenho falado isso. Quantas vezes eu falei isso aqui? Você lembra disso? Você lembra disso? Seu Joel? O senhor pode ficar em pé? O senhor pode dar um tchau para a gente? Olha lá para trás. Aquele senhor bonitão, nosso tesoureiro. Olha para ele. Quero fazer mandei ele imprimir. Eu estou nessa igreja aqui há 6 anos. Vai fazer 6 anos em agosto agora. Seu Joel, eu quero ver todas as ofertas e dízimos do pastor Lobo e da pastora Fabio. Eu queria que você fosse lá. Quero ver se esse pastor é honesto. Quero ver se esse pastor, ele é fiel. Vocês têm que olhar para mim. Olhem para mim. Eu tenho cuidado para ser exemplar. Sabe para quê? Para a gente poder vencer junto. Quando eu recebo uma notícia, a Simone Colasso, que fez autotransplante, recebeu alta, 6 meses sem receber visita. É uma vitória que eu tenho, porque eu entreguei fé no coração dela, entreguei uma semente de mostarda, ela falou: você é curada. Ela foi curada. Quando um casamento é restaurado, quando o filho volta, quando Deus abençoa você em qualquer área da sua vida, gente, isso me alegra, sabe por quê? Porque eu experimentei tudo isso. Eu experimentei dores, eu experimentei perdas, eu experimentei tolices que eu fiz, desobediência, quedas. Eu falo: não ande por aqui que você vai se machucar. Olha para mim. As ações exemplares levam esse homem aqui com só 300 para a vitória. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem um contra os outros com suas espadas. Então Gideão atravessou o Rio Jordão com 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. A gente vai continuar lutando até o fim. Vida cristã não tem pódio de chegada. Não tem. Ah, pastor, agora eu posso relaxar, agora eu posso deixar de orar, agora eu posso deixar de buscar a Deus. Não existe isso. O fim só acaba quando Deus chama a gente. Aí chega o fim. Antes disso não tem fim. Eu não baixo a guarda, eu não relaxo. Eu posso estar exausto. Esses 300, eles tinham derrotado o exército de 48 mil. Por quê? Gente, eles não estavam com espada na mão. Vocês não entenderam. Eles estavam com um vaso de barro,
com uma trombeta e com uma tocha. São símbolos. A palavra de Deus, ela é comparada a uma corneta que toca. O vaso de barro fala do coração humilhado, quebrantado. E a tocha é a presença do Espírito Santo. Eles não enfiaram a espada em ninguém não, gente. Os inimigos mesmo se confundiram e mataram os outros. Mas falaram assim, teve uns que escaparam, e falaram assim, vamos lá. E aqueles mesmos 300, eles continuam até o fim. Gente, nós estamos chegando aqui no lugar que a gente só precisa de guerreiro. Hoje, nós lançamos a campanha dos 300. Eu quero voltar a falar daquele estádio de futebol desconfortável que eu fui. Por que que é tão difícil a gente investir no reino de Deus? Por quê? Olha para mim, gente. Mulheres, quanto custa fazer uma escova? Depois dos 40, 50, quanto custa pintar um cabelo? Quanto custa ir na manicure e fazer unha? Quanto custa o teu sapato, a tua bota? Quanto custa? Quanto custa sentar para comer uma pizza? Sentar na hamburgueria para comer um hambúrguer? Quanto custa? Então eu vou falar para vocês que estão hoje aqui, e você que é visitante, querido, não quero que você se sinta constrangido não, isso aqui é um assunto nosso, interno. Nossos filhos estão sendo atraídos para ir para shopping, para ir para cinema, para ir para estádio, e a gente precisa encerrar as obras do Espaço Together. Teve uma família que na semana passada dedicou uma oferta grande para a gente pegar de material de construção e a gente adiantar a obra. Hoje, as contas do orçamento e planejamento, nós precisamos de 300 mil reais para encerrar a obra. Quando esse templo que você está pisando aqui, está vendo esse templo aqui, ó, que você chegou agora? Foi construído, uma igreja desse tamaninho aqui, ó. Se eu não me engano eram 90 pessoas. Juntaram 100 mil para levantar isso aqui. 100 mil, 90 pessoas. Igreja Batista de Bom Retiro chegou pertinho dos 1.700 membros. Qual o desafio da gente? 300 mil reais. Eu vou dizer como é que a gente vai fazer isso. Uma oferta, uma. Sei que você já entregou teu dízimo, já sei disso. Sei que você já foi fiel ao Senhor, você já veio até hoje aqui durante a semana. Uma oferta de 300 reais. Uma. Que você pode parcelar em 10 vezes de 30. Uma oferta, para a gente encerrar. Uma oferta de 300 reais. Parcelada em 30 vezes. 10 vezes, me desculpe, 10 vezes. Aí eu entrei agora à tarde na página do Mercado Livre para ver o que dava a comprar com 30 reais. Tem um ursinho de vinil, de plástico, de R$ 28,90. Por R$ 29,00 você compra 50 argolas de metal para prender no chaveiro. 30 reais. 10 parcelas de 30 reais são 300 reais. Se todo mundo participar, a gente termina a obra. Qual o desafio agora que eu levanto junto com o Gideão? Gente corajosa. A gente precisa encerrar isso, porque eu preciso ter um espaço acolhedor, porque os nossos jumpers estão dentro de uma cozinha. Nós precisamos terminar isso, porque o nosso raia está dentro da cozinha. Os nossos adolescentes não têm espaço. A gente está aqui num ambiente com ar-condicionado, com luz, com telão, e eles estão do lado de fora. Nós estamos fazendo um esforço para cuidar de todo mundo, gente. Vocês repararam que agora tem segurança na igreja? Por que você acha que o pastor mandou colocar segurança na igreja? Você vem na quarta, teu filho pequeno vem na sexta, teu filho pequeno vem no jovem, vem no sábado. Por que a gente faz isso? Por que você acha que a gente está ensinando para vocês? O quê? Nós estamos cuidando das nossas gerações. Gente, é tempo da gente reagir. Essa igreja não oprime ninguém, ninguém é o pastor, aquela igreja lá. Vocês têm acesso a todo o movimento financeiro. Quem é membro da igreja, todo o movimento financeiro. Seu Joel, nós temos um pessoal aqui do exame de contas, que é chamado auditoria.
pensam, ele tem que ser assim. Eles tratam as contas com rigor. Só que nós chegamos num ponto em que as obras estão estagnadas, porque nós não temos recurso mais para avançar. E o que nós queremos? Queremos que durante esse mês de maio, até meados de junho, a gente levante essa oferta. Além do dízimo, além da fidelidade, R$300, uma oferta só, R$300, que você pode parcelar em 10 vezes de 30. Quem entendeu isso, gente? Vocês entenderam isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você é um só. Um só. Você é um só. Mas se todo mundo ajudar, se todo mundo tiver, olha, eles eram uma só linguagem, nada vos será impossível. Se a gente for um só, gente, ó, no próximo mês, vou te dar uma notícia, você vai ficar sem comer um pedaço de pizza, no próximo mês. No próximo mês, talvez você não vai conseguir comprar um combo daquele sanduíche que você come lá na cantina, da coxinha com suco de laranja e batata, um combo. É R$30 para os próximos 10 meses, ou uma oferta de 100, ou 2 ofertas de 150, ou 3 ofertas de 100, R$300. Quem entendeu isso, gente? Você que acompanha a gente pela internet, sabe quantas pessoas visualizaram no último ano? Visualizações, só no canal do YouTube Oswaldo Lobo, sabe quantas pessoas? 29 milhões de visualizações. Eu viajo por aí, gente, você é o pastor Lobo. Eu andei pregando ano passado de barba, eu estava mais gordinho, de barba. Aí eu fiz aquele período de jejum, tirei a barba, estou no aeroporto, acho que eu contei para vocês isso, não contei? Aí chegou uma pessoa e falou assim, você parece pastor Lobo. Eu falei, eu sou o pastor Lobo. Ela virou para mim e falou assim, capaz. Eu falei, eu sou o pastor Lobo. A voz é parecida. Você que segue a gente pelo YouTube, você quer investir no reino, Deus falou com você, gente, a gente está fazendo uma campanha de uma oferta de R$300. Você entra lá no www.ibbr.org.br. Você pode entrar no app Curitiba, IBBR Curitiba, uma oferta. Essa oferta de R$300 você pode parcelar em 10 vezes de 30. Amém? Vamos lá, gente. Máquinas aqui à direita, à esquerda, máquinas no fundo, QR Code. Quero convidar você enquanto a gente vai louvar. Quero chamar você para você ser comigo os 300 de Gideão. O Senhor é contigo, não tenha medo. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo. Estamos construindo a história para vidas que vêm depois da gente. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos só esperar mais um minutinho. Ainda tem gente que está ofertando. Gideão venceu com 300 e nós também vamos vencer. Você que já tem filho grande, você vai ajudar também, porque você vai ter neto. Você que está aqui, que é casado, que nem tem filho ainda, você vai lançar essa semente porque você vai ter filho. E eles vão estar aqui nesse altar, eles vão estar lá naquele espaço. Você vai ver os teus filhos, você vai ver os teus netos, você vai ver as próximas gerações. Eu só vou esperar ali o Bruno terminar e ali. Não deixe de, não fique sem participar. Essa semente é uma semente geracional. Entenda isso não como apenas como um dinheiro, R$300, não. São 300 sementes que você está lançando geracionais, que vai alcançar outras pessoas. Aquele vídeo das tartaruguinhas é muito impactante, porque ele nos mostra uma realidade que nós estamos vivendo, não como tartaruguinhas, mas com os nossos filhos, com os nossos netos. Vamos orar. Se você está com alguém da tua família, pegue na mão. Se você está sozinho, coloque a mão no teu coração. Mas agora, se apresente diante de Deus. Talvez você esteja olhando dizendo assim, pastor, eu não estava preparado hoje. É verdade, mas você vai ter tempo de fazer. Coloque isso diante do Senhor. Deixa Deus agir na tua vida e operar na tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua palavra, Pai. E nessa noite aqui, como igreja, nós fomos desafiados a levantar uma grande oferta aqui, Deus, para terminar essa obra
que nós começamos, e nós não vamos parar não, nós cremos, ó Deus, que nós vamos alcançar esse valor, em nome de Jesus, porque nós temos o entendimento, a compreensão, primeiramente de quem o Senhor é na nossa vida e o que o Senhor faz. O Senhor nunca nos desamparou, nunca faltou nada e não vai faltar, Senhor, pelo contrário. O que nós estamos lançando aqui nesse altar são sementes de fé, olhando, Pai, para frente, olhando para as próximas gerações, olhando para os nossos filhos, nós olhamos para os nossos netos, bisnetos, nós olhamos para aqueles que ainda nem estão aqui, que não chegaram, mas chegarão aqui, aqueles que nem nasceram ainda, que são apenas sementes de um futuro, Pai, um futuro glorioso, mas nós decidimos hoje lançar essas sementes de fé, aqui nesse altar, para olhar na frente. Nós lançamos uma flecha agora, lá na frente, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer, e nós vamos alcançar sim as próximas gerações, Pai. O Senhor está levantando aqui não apenas um Gideão, 300 Gideões, o Senhor está levantando uma igreja de guerreiros valentes do Senhor, Pai. E nada nos será impossível, como foi pregado aqui nessa noite, Deus, porque nós cremos num Deus do impossível, um Deus que não tem limitações, ó Pai. O Senhor não está preso a nenhuma limitação, seja ela financeira, seja ela econômica, não, Pai. Mas que a tua igreja entenda, Pai, que a tua igreja se desperte a cada dia, para cuidar daqueles que são preciosos demais para nós, Pai. Os nossos filhos, que são a nossa herança, são caros demais para nós, e não é R$300 que vai nos fazer parar, não, nós vamos avançar muito mais, nós vamos além desses 300, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor se levanta como um guerreiro valente, para levantar uma igreja de homens e mulheres valentes e cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado por esses homens e mulheres que já fizeram, que fizeram no culto da manhã, entregaram agora no culto da noite, e aqueles que ainda que vão estar entregando durante a semana, e nos próximos finais de semana. Nós cremos em Ti, Deus, e nós vamos celebrar a grande vitória do Senhor, e vamos fazer uma grande festa de inauguração daquele espaço, Deus, em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, no Teu poder. Obrigado, Jesus, pela Tua igreja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém, amém, amém. Vocês são demais, vocês são uma igreja cheia de fé, e vocês nos impulsionam como pastores a estar servindo vocês, servindo essa igreja, porque essa igreja é uma igreja de Deus. Estenda as tuas mãos para cá, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e as santas e benditas consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua semana, sobre o teu futuro, sobre as tuas sementes de fé, agora e para sempre, amém, amém, amém. Vai em paz, tenha uma semana cheia da presença do Senhor.